Senhoras e senhores, boas-vindas a mais uma aula de Direito Administrativo. Meu nome é professor Vitor Hugo. Não professor é minha função, meu nome é Vitor Hugo. E essa é mais uma aula do projeto Aprova Mais Enem dos Concursos. Essa importante iniciativa do governo do estado do Maranhão para garantir aulas para o seu concurso nacional unificado. Aqui a gente está esgotando os conteúdos do edital, está trabalhando de uma forma bem abrangente os conteúdos necessários para a sua aprovação no seu cargo almejado. Não esqueça que além dessa aula tem a apostila com um resumo, o fichamento desse conteúdo, se você quiser revisar, com algumas questões, uma bateria de questões sobre cada uma dessas aulas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito e sobre os princípios do processo administrativo. Isso tem também lá na apostila para que você pratique e esteja afiadinho para o dia da sua prova. Hoje a gente está começando um novo capítulo da nossa história juntos. A gente vai conversar um pouquinho sobre a lei do processo administrativo. Quando você fala da lei do processo administrativo, imediatamente vem à mente de algumas pessoas o famoso PAD, o processo administrativo disciplinar. Aquele PAD, aquele processo administrativo que rola internamente na administração pública. Eventualmente, um servidor público vai responder um PAD, vai testemunhar em um PAD, vai investigar algum tipo de ilícito, algum tipo de vício em ato administrativo. Os processos administrativos comuns que circulam na administração pública. Inicialmente, numa concepção bem introdutória sobre o processo administrativo, é importante relembrar o que é um processo em si. O que é um processo no que serve a um processo judicial ou no que serve a um processo administrativo. E um processo é uma sucessão de atos. No caso do processo administrativo, é uma sucessão de atos administrativos. É como se você visse no processo administrativo o trilho de um trem. Os vagões do trem, ou o conteúdo dos vagões do trem, efetivamente seria o direito material. E os trilhos é justamente o processo. É por onde esses atos vão andar. É por onde o direito vai andar. É o caminho que vai trilhar, onde vai parar, onde vai pausar, onde vai mudar a mão, por onde ele pode seguir, qual a velocidade. O processo tem essa simbologia. É os trilhos por onde a gente vai andar, é a forma que o direito por onde o direito vai se concretizar. Quando a gente fala da lei de processo administrativo, é uma lei específica que vai regular, vai nos dizer como serão disciplinados, como esse trilho vai andar na administração pública. É uma lei importantíssima, talvez das mais importantes do direito administrativo, por diversas razões. Uma, pela sua própria característica, robustez, pelo seu tamanho, pela sua importância em toda a organização administrativa, em toda a administração pública. Mas em segundo, também porque ela traz importantíssimos princípios, não só para o processo administrativo, mas para toda a administração pública e para o próprio direito administrativo. A Maria Silvia Zanella de Pietro é uma doutrinadora do direito administrativo e ela conceitua o processo administrativo como uma série de atos ordenados em sequência, com a finalidade de possibilitar à administração pública a prática de um ato administrativo final, ou a prolação de uma decisão administrativa final. Bom, exatamente aquilo que nós estávamos discutindo quando conceituamos um processo. É a sucessão de atos, aqui no caso, a sucessão de atos ordenados em sequência, justamente como os trilhos de um trem, com a finalidade de possibilitar à administração a prática de um ato administrativo. Por exemplo, um ato de suspensão, um ato de demissão, ele vai possibilitar um ato final significativo para a administração pública, ou a prolação de uma decisão administrativa final. Efetivamente, como em um processo judicial, em um processo administrativo, eu tenho uma decisão administrativa final. Sendo uma decisão de mérito, por exemplo, em uma infração grave cometida por um servidor público,
pode ocorrer, inclusive, a demissão do servidor público por meio de um processo administrativo. Digamos que você conhece alguém, não vou colocar você nesse exemplo, porque é um exemplo triste. Digamos que você conhece alguém que entrou na carreira pública, ingressou em um cargo público, passou no concurso público, passou pelos anos do estágio probatório, foi aprovado no estágio probatório por meio da avaliação especial de desempenho, ingressou na estabilidade, assumiu a estabilidade no serviço público. Bom, ainda que ele esteja estável no cargo público, ele pode, por meio de um processo administrativo disciplinar, em uma infração grave, ser demitido. Ele pode sair, ser dispensado daquele cargo público. Professor, mas ele não era estável? Sim, mas uma das possibilidades de perder a estabilidade é justamente por meio de um processo administrativo que anda adequadamente, que garante o direito à ampla defesa, que garante todos os atos processuais como previstos na lei. Esse exemplo é para demonstrar para você a importância da lei do processo administrativo. Essa lei que regula esse processo pode, inclusive, garantir se a demissão foi legal ou foi ilegal, se respeitou ou não os procedimentos previstos na lei do processo administrativo. Na prática, isso vai regular como as investigações, as sindicâncias serão feitas dentro da administração pública. E aí a lei do processo administrativo, a lei 9.784, logo no seu primeiro artigo, vai nos trazer que a lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. A gente tem aqui que tanto a administração direta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou as entidades da administração pública indireta, a autarquia, as fundações públicas, as empresas estatais, sejam elas as sociedades de economia mista ou as empresas públicas, todas elas observam a Lei 9.784, a Lei de Processo Administrativo. Mas, além disso, a gente tem a finalidade dessa lei. Essa lei existe para garantir os direitos dos administrados, o direito das pessoas, o direito dos servidores. E também para garantir que a administração pública vai perseguir, vai buscar o próprio interesse público, que é a finalidade principal da administração pública. O artigo seguinte da lei vai nos prever expressamente que a administração pública observará, dentre outros, alguns princípios. E os princípios constantes na lei, no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, eles regulam não só o processo administrativo, mas eles regulam também a própria administração pública, porque a redação fala o seguinte: a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da... E aí ele começa. Nós temos inicialmente, sobre os princípios da administração pública, o artigo 37 da Constituição. E ele vai nos trazer 5 princípios de forma explícita. O primeiro, o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Mas não só esses. A gente viu lá no início de direito administrativo que nós temos os princípios implícitos constitucionais, ou os princípios que são reconhecidos pela doutrina, pela jurisprudência. Vários deles estão aqui. Ou seja, são princípios da administração, mas não estão lá na Constituição. Eles estão de forma explícita aqui no artigo 2º. E aí ele vai falar para a gente sobre a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, a ampla defesa, o contraditório, a segurança jurídica, o interesse público e a eficiência. Vários deles a gente já estudou, vários deles vocês entendem. Mas só para revisar, nós temos o princípio da legalidade, que é também constitucional. Aquele princípio que para a administração pública vai garantir que a administração só possa fazer aquilo que está na lei e na forma que está prevista na lei, nos limites da lei.
a legalidade para a administração pública funciona dessa forma. A finalidade vai garantir que todo ato administrativo, que toda atuação da administração pública, que todo serviço público será executado com uma finalidade específica, a finalidade do interesse público. Tanto do interesse público quanto a finalidade da lei específica que criou aquele instituto. Por exemplo, no Estatuto dos Servidores Públicos, nós temos a remoção, a possibilidade de remoção do servidor público. Essa remoção tem que ser observada não só na finalidade do interesse público, mas também na finalidade específica para que foi criado o Instituto da Remoção. A motivação. Novamente, todo ato administrativo precisa ser motivado e essa motivação tem que estar atrelada ao interesse público. Quanto à razoabilidade e proporcionalidade, a administração pública precisa observar a razoabilidade e a proporcionalidade dos seus gastos, no tratamento aos administrados, nas suas decisões discricionárias. Precisa, às vezes, sopesar e avaliar princípios que estão conflitantes e decidir com base na razoabilidade, no exame de mérito, ou na proporcionalidade, sopesando as possibilidades. Moralidade. A administração pública tem que ser exercida com base na moralidade. Tem que ser exercida com bases éticas, com base daquilo que a gente viu também na lei de improbidade administrativa. Ela tem que ser moral, ela tem que ser de boa fé. Ampla defesa e contraditório. Embora sejam muito utilizadas em conjunto, eles são diferentes. O contraditório, por um lado, vai garantir que a pessoa possa contradizer, possa se posicionar contra tudo aquilo que ela for acusada. Esses dois princípios são muito importantes para a administração pública e, de forma muito especial, para o processo administrativo. Vai garantir que, se alguém for acusado de alguma coisa, ela tem que ter a possibilidade de contradizer, de apresentar a sua versão dos fatos, de apresentar a sua verdade sobre cada um daqueles fatos. Esse é o princípio do contraditório. Mas não apenas isso. Não apenas um contraditório numa dimensão formal, em que ele vai ter a possibilidade, por exemplo, de apresentar uma petição ou de se manifestar no processo administrativo perante o avaliador, a comissão avaliadora. Mas também a garantia no contraditório de que aquilo que ele falar, de que as provas que ele produzir também serão apreciados no processo. Também serão apreciados pelo juízo na formação do juízo de valor, ou seja, na decisão. O contraditório tem essas duas dimensões. Uma dimensão formal, de garantir o acesso à justiça, de garantir o acesso ao direito de defesa, mas também numa dimensão material, de que aquilo que for apresentado será efetivamente apreciado. A ampla defesa garante os amplos meios possíveis de defesa admitidos em direito para que a pessoa possa garantir o seu direito à defesa. A segurança jurídica é aquilo que garante para a administração pública a segurança e a relação de confiança entre a administração e administrados. Os atos jurídicos possuem uma segurança jurídica e os administrados que, por exemplo, contratam com a administração pública possuem graus de segurança jurídica para garantir a confiança, a confiabilidade e a boa-fé nas relações. O interesse público, obviamente, é um macro princípio da administração pública, a indisponibilidade do interesse público, assim como o princípio da supremacia do interesse público. E a eficiência, que também é um princípio constitucional explícito. Foi inserido na Constituição 10 anos depois da Constituição. A eficiência entrou apenas em 98 na Constituição. O princípio mais novo é o caçula dos princípios constitucionais. Mas ele também aparece aqui, novamente reforçando como princípio da administração pública e, por óbvio, também é um princípio que rege o processo administrativo. O processo administrativo, portanto, precisa ser eficiente. Ele precisa gerar resultados. Ele precisa trazer bons resultados durante o seu processo. No parágrafo único, nos processos administrativos,
serão observados, dentre outros, os critérios e aí vai trazer alguns critérios para o processo administrativo, que aqui a gente vai traduzir esses critérios como os princípios também, alguns outros. Inciso primeiro, atuação conforme a lei e conforme o direito. Estou falando, é claro, do princípio da legalidade. A atuação do processo administrativo tem que ser conforme a lei, está abaixo da lei, tem que ser compatível com a legislação. Inciso segundo, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. A gente está falando, é claro, do princípio da impessoalidade e da indisponibilidade do interesse público. Inciso terceiro, objetividade no atendimento do interesse público. Objetividade, vedando a promoção pessoal dos agentes ou das autoridades. A gente está falando do princípio da impessoalidade. A administração pública ocorre de forma impessoal, não pode ser utilizado dela para beneficiar alguém. Inciso quarto, atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e de boa-fé. Eu estou falando aqui, é claro, do princípio da moralidade administrativa. Inciso quinto, a divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Estou falando da divulgação oficial, princípio da publicidade, com base no qual eu tenho o portal da transparência, com base no qual eu tenho a lei de acesso à informação e diversos outros mecanismos para concretizar a publicidade. Exceto, é claro, nos casos de sigilo obrigatório, nos casos que envolvem a possibilidade de vulnerabilizar alguém, nos casos que envolvem a segurança nacional, a segurança de pessoas. E aí, nesses casos, é claro que nós teremos algum sigilo. Mas o sigilo sempre será exceção, a regra é a publicidade. Inciso sexto, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Eu tenho aqui a proporcionalidade. E, inciso sétimo, a indicação de pressupostos de fato e de direito que determinem as decisões. Ou seja, o processo administrativo precisa motivar a decisão, precisa justificar, com base nos fatos que foram apresentados, nas provas, e com base, é claro, no próprio direito. Oitavo, eu tenho a segurança jurídica. No nono, eu tenho o informalismo. No décimo, eu tenho o contraditório e a ampla defesa, que nós também já debatemos. No inciso nono, eu tenho a gratuidade dos processos administrativos, ou seja, não se pode cobrar qualquer despesa por aquela pessoa que responde a um processo administrativo. No inciso 12º, eu tenho o princípio da segurança jurídica, que garante a impulsão de... o inciso 12º, eu tenho o princípio da oficialidade, ou seja, que garante a impulsão de ofício, o andamento de ofício do processo administrativo, sem prejuízo à atuação dos interessados. Ou seja, o processo tem que andar, ele andará por si, ainda que os interessados, claro, possam intervir. 13º, agora sim chega ao princípio da segurança jurídica, que é a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Princípio da segurança jurídica. Temos ainda o princípio da oficialidade, que a gente falou, também conhecido como o princípio do impulso oficial. Esse é outro nome dele que pode ter na sua prova. Vai garantir que a administração instaure processos administrativos de ofícios, ou seja, independente da provocação de alguma parte. O informalismo é justamente para garantir maior celeridade, maior brevidade e efetividade aos processos. Vai garantir que os atos praticados não dependam de forma pré-estabelecida. Instrumentalidade das formas vai determinar que todas as vezes que o texto legal preveja uma determinada forma para a prática de um ato administrativo, terá por finalidade garantir o atingimento do interesse público. E o princípio da verdade real, material. Eu tenho o processo administrativo busca a verdade material, diferentemente dos judiciais cíveis.
que apontam a busca da verdade formal. O princípio da gratuidade, novamente já falamos, é o princípio que vai garantir que os processos administrativos ocorram de forma gratuita, sem a cobrança de custas, de emolumentos, de ônus comerciais aos particulares que estiverem lá envolvidos. E aqui nós já temos algumas questões para avaliar do conteúdo que a gente acabou de debater. Na atuação em um processo administrativo, determinado servidor público federal cuidou para esclarecer a verdade sobre os fatos, buscando novas provas, além das constantes do processo. Ademais, impeliu o processo independentemente da provocação do interessado. Nessa situação hipotética, no contexto do processo administrativo federal, pode-se afirmar que o aludido servidor valeu-se respectivamente dos princípios legais denominados, e eu tenho aqui algumas opções, essa hora de dar um pause no seu vídeo, de pausar e conseguir ver se você consegue avaliar quais são os princípios avaliados nesse caso. A resposta correta é a letra E, verdade material e oficialidade. É efetivamente o que ele estava buscando. Segunda questão, o processo administrativo é a forma de atuação do Estado, sendo um importante instrumento que fornece garantias aos administrados, no âmbito da administração pública. Suas disposições têm aplicabilidade obrigatória à administração pública direta e indireta, incluindo os 3 poderes da União. A Lei de Processo Administrativo estabelece as normas básicas para a instauração e tramitação de um processo administrativo. Aplicam-se aos processos administrativos, exceto a atendimento a fins de interesse geral, independentemente do poder ou competência comprovadamente superior. Letra B, atuação segundo os padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Letra C, observância às formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. E letra D, as despesas processuais sem exceção serão de responsabilidade do administrado. Muito claramente nós temos a resposta errada, em razão do princípio da gratuidade. Eu não tenho despesas processuais. O administrado não arcará com qualquer despesa no processo administrativo, portanto a letra D está completamente errada. Todas as outras estão corretas. Assim a gente está começando nossa jornada no processo administrativo e sobre a lei de processo administrativo. Não deixe de seguir a plataforma Gonçalves Dias no Instagram, nas redes sociais, de seguir o canal do YouTube, de ativar o sininho, de colocar seu like para o vídeo, porque isso vai incentivar as novas produções de conteúdo para você na sua jornada para o concurso público. A gente vai continuar debatendo na próxima aula sobre o processo administrativo. Não deixe de revisar, de baixar a apostila, de fazer novas questões e a gente se encontra na próxima aula também sobre o processo administrativo. Um abraço, bons estudos e até lá!